Um novo tempo Deus tem pra mim. Vamos entrar na palavra do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, se coloque de pé, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. Essa palavra, irmãos, o pastor convidou para trazer a palavra na quarta-feira, depois do culto. E essa palavra, já estava sendo preparada. E hoje pela manhã o pastor pregou sobre Mateus 18. E Mateus 18, ele antecede o Mateus 19 não só em número, mas também na sequência daquilo que Jesus estava fazendo, naquilo que Jesus estava ensinando para aquele povo. Então Mateus 19 tem um ensinamento precioso para nós, da palavra do Senhor. Então convido você, nessa noite, não fique disperso. Preste atenção nessa palavra, reflita comigo nessa palavra, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Você que tem uma família abençoada, você que tem um casamento abençoado, reflita nessa palavra, nessa noite, deixa Deus falar ao seu coração, para que nós possamos avançar, para que nós possamos construir uma família, que talvez não seja perfeita ainda, mas Deus, Ele quer que nós caminhemos para um propósito de perfeição, porque quando Deus diz assim que nós temos que ser imagem e semelhança de Deus, Ele quer que nós sejamos imagem e semelhança de Deus. E para sermos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que aprender com Ele, caminhar nos preceitos daquilo que Ele ensinou para nós, amém? Então Mateus 19, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus destas palavras, o que estava em Mateus 18, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? O que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Amém? Até aí. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós apresentamos ao Senhor essa palavra. Ó Deus, a palavra que fala de casamento, a palavra, meu Deus, que nos ensina a respeito da família. Pai, os ensinamentos preciosos do Senhor para essa noite. Pai, apresentamos ao Senhor nosso coração, a nossa mente cativa ao Senhor, meu Pai. Totalmente, meu Deus, dedicada a este culto, Pai. Ó Deus, tudo aquilo, meu Deus, que porventura tentar tirar a nossa atenção, tentar, meu Pai, dispersar nossos sentidos, Pai. Ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe as famílias que aqui estão. Ó Deus, e através desta palavra, consequentemente, Pai, que venha modificar, que venha mudar, venha avançar, venha evoluir, meu Pai, na casa e na família de outras pessoas também, meu Pai. Abençoa a tua igreja, meu Deus, em mais uma noite. É o que te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, amém, irmãos? Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Conforme eu tinha dito antes, hoje pela manhã nós tivemos uma palavra preciosa que falou de perdão.
Jesus aqui no capítulo 18, ele está pregando e está ensinando a respeito de perdão. E depois ele dá seguimento na palavra do perdão. Os fariseus que estavam ali, né, a conversar com Jesus, a questionar Jesus, eles não tinham acompanhado o processo. Eles não tinham acompanhado o fluxo do que Jesus estava fazendo. Mas eles não sabiam, né, e eles não tinham aprendido, não tinham entendido que tudo que Jesus fazia, ele dava seguimento. Tudo que Jesus começava a fazer para ensinar, Jesus dava seguimento. Então nós vemos esse segmento e o fluxo do que Jesus faz através dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os relatos daquilo que Jesus fez. Nós vemos que Jesus, ele dá seguimento. E aqui Jesus continua ensinando, e agora Jesus, depois que ele ensina a respeito de perdão, agora ele entra numa questão, né, muito preciosa. Né? É necessário que a gente faça entender, que na introdução dessa palavra, que Jesus está num território ali, que é chamado de Galileia, né? Que ele estava antes, Galileia. Judeia além do Jordão. E aqui nessa região, irmãos, é onde Jesus estava pregando, mas quem tinha pregado antes era João Batista. Jesus estava pregando no lugar onde João Batista tinha confrontado o rei daquele lugar. João Batista estava naquele lugar exortando o rei Herodes. Por que João Batista exortou o rei Herodes? Porque o rei Herodes, ele pegou a mulher do irmão dele para ele. O rei Herodes pegou e tomou posse da mulher que não era dele, era do irmão dele. Então aqui João Batista exorta o rei Herodes. E João Batista, ele não tinha medo. João Batista, ele vivia uma vida para Deus. João Batista foi levantado para pregar o evangelho, e pregar o evangelho para pessoas que estavam com o coração duro. E o coração duro daquelas pessoas fazia com que João Batista pregava e chamava eles de duros de coração. João Batista pregava que vocês se arrependam. João Batista era muito duro. E aí João Batista é preso. João Batista tem a cabeça dele colocada, né, oferecida ali naquele momento de festa, porque a filha da Herodias pede a cabeça de João Batista a pedido da mãe dela. E Jesus aqui está pregando num lugar onde já tinha acontecido tudo isso. Só que Jesus já sabia que o coração do povo estava duro. Jesus sabia que o coração do povo não aceitava aquilo que João Batista já tinha pregado. Mas mesmo assim, Jesus fez questão de exortar aquele povo. E agora tem os fariseus aqui perguntando para Jesus. O verso 3 diz assim, ó: vieram a ele alguns fariseus a experimentá-lo. Os fariseus não queriam, não estavam preocupados com o casamento, não estavam preocupados com o divórcio, não. Os fariseus queriam prejudicar Jesus. Por que eles queriam prejudicar Jesus? Porque a história nos revela que naquela época existia, né, tendências e pessoas que acompanhavam dois tipos de pensamento. Eram duas escolas que tinham naquela época. A primeira escola era a escola do Rabino Hillel. O Rabino Hillel, ele tinha uma opinião muito forte a respeito de casamento e de divórcio. Ele tinha uma opinião muito radical. Ele era progressista e liberal. Na opinião do Rabino Hillel e de todos aqueles que ele ensinava, eles pensavam da seguinte forma: qualquer coisa que a mulher fizer de errado, o marido repudia ela. Se a mulher não lavar a louça adequadamente, repudia ela. Se a mulher esquecer de varrer a casa um dia, repudia ela. Se a mulher esquecer, né, em alguma noite de fazer algo para agradar o marido, repudia ela. O Rabino Hillel era nesse pensamento. Aí existia outro pensamento da outra escola, que é chamado de Rabino Shammai, que ela era conservadora, ela era mais conservadora. E aí no que diz mais conservadora, diz o seguinte: somente a infidelidade conjugal podia justificar o divórcio. Ou seja, somente se o homem traía a mulher sexualmente e pego em adultério, comprovadamente, poderia separar. Somente se a mulher traiu o homem e comprovado, podia se separar. Então era desse jeito que esse Rabino Shammai ensinava. Então existiam dois pensamentos. E aqueles fariseus, eles pensavam de uma forma e outros pensavam de outra. E aí eles chegam agora para Jesus e perguntam para Jesus assim: e aí, qual que é a sua opinião? Você, né,
interpretando aqui a respeito das duas escolas. Você é mais para o lado do Rabino Hillel ou mais para o lado do Rabino Shammai? Por que eles queriam fazer isso, irmãos? Porque se Jesus respondesse para eles: ei, eu concordo com o divórcio em qualquer situação. Jesus estava a favor da lei, mas estava contra Herodes. Porque Herodes pegou a mulher do irmão dele. A mulher do irmão dele, que era casado. Então houve um divórcio, houve uma separação. Então Jesus ia contra Herodes. E aí eles sabiam que quem ia contra Herodes, o que acontecia? Cabeça na bandeja. Então o que eles queriam? Eles queriam a cabeça de Jesus na bandeja. Assim como eles fizeram com João Batista. Porque João Batista, ele não teve esse momento aqui de confrontar eles no estudo. João Batista, ele foi criado no deserto. João Batista foi ensinado a pregar o arrependimento. João Batista, ele não perdia tempo com disputas, com estudos. Não, João Batista, ele ia em cima da fonte, em cima da ferida. Ele falava: ó, se arrepende, senão vocês vão para o inferno. E ele preparou o caminho para Jesus. Agora Jesus vem aqui neste lugar, onde o povo está aqui confrontando Jesus a respeito desses dois pensamentos, querendo pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus. E aí Jesus começa a responder para eles: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus começa, irmãos, a introduzir eles agora no ensino, no caminho. Por quê? Porque aqueles homens estavam deturpando, eles estavam confundindo, eles queriam matar. Eles queriam usar a lei para matar. Ou seja, eles estavam fora, eles não estavam amando como Jesus ensinava. Mas Jesus, com muito amor, Jesus fala para eles assim: ei, vem cá, eu vou ensinar vocês qual que é o caminho certo. Eles queriam falar sobre divórcio. Jesus quer falar agora sobre casamento. Porque para Deus não interessa falar de divórcio. Para Deus não interessa a opinião de outras pessoas a respeito de divórcio. Por quê? Porque desde o Gênesis, desde quando iniciou o mundo, Deus criou homem e mulher e os fez para a glória dele, para viverem juntos. E olha o que Jesus continua explicando. Porque Deus disse assim, ó: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento. Mas os fariseus queriam falar de quê? Divórcio. Os fariseus queriam deturpar. Irmãos, e nos dias de hoje não é diferente. A sociedade ocidental, que é essa que nós fazemos parte, ela está a cada dia mais abrindo as portas para facilitar o divórcio. Vocês já repararam que tudo que Deus faz, as coisas, as tendências lá fora, é para deturpar o que Deus fez? Se Deus instituiu o casamento, o mundo vai instituir o divórcio. Se Deus instituiu a união, o mundo vai instituir a separação. E quando o mundo começa a ver que a separação, ela não está dando certo, o divórcio não está dando certo, ele começa a deturpar de outras formas. Olha o que a palavra diz: e sairá o homem, deixará o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher. Olha só que interessante. Agora Deus começa a ensinar de outra forma. Deus fala assim, Jesus falando daquele momento, ele fala assim, ó: sairá o homem e a sua mulher. E aí o mundo começa a ensinar diferente. Sairá agora o homem com homem, mulher com mulher. Tudo vem para deturpar o quê? O princípio que Deus ensinou. Então, se Deus ensinou que era homem e mulher desde o princípio, e Deus não mudou, não tem nenhuma parte nos livros da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, que ensina que vai ser homem com homem, mulher com mulher. Não, é homem com mulher, é mulher com homem. A família constituída dentro do preceito de Deus é dessa forma. Mas lá fora, eles tentam deturpar. O número de divórcios, isso em 2019... nessa estatística em 2019, o número de divórcios aumentava a cada ano 50% mais ou menos. Porque é mais fácil separar do que lutar. É mais fácil separar do que aprender a amar. É muito fácil. Toda vez e se divorciavam 70%. Pensa uma pessoa que está casada e de repente ela se separa. De 100 pessoas, 70 pessoas se separam naquele ano. Olha para você ver a estatística, o que mostra para nós.
Olha para você ver como que é crítico essa questão. Então faz-se necessário a igreja se levantar em voz, em clamor. Por quê? Porque o divórcio não é de Deus. E nós vamos entender, né, ao discorrer da palavra, o porquê que o divórcio não é de Deus. E Jesus deixa bem claro isso. Mas voltando à estatística, dessas 70 pessoas que se divorciam a segunda vez, 70% das pessoas que se casaram de novo, 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Olha para vocês verem. E essa estatística aqui, ela não está na Bíblia. Essa estatística aqui foi o homem que fez. Mas nos ensina e nos traz a realidade de o que o divórcio provoca na vida das famílias. Qual é a dificuldade de um casal que depois de um tempo, depois de firmado uma aliança com Deus, ele resolve quebrar a aliança? Tudo aquilo que Deus instituiu no lixo. O divórcio é jogar o que Deus planejou e o que Deus fez no lixo. Mas não é a vontade de Deus desde o princípio. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus desde o princípio é o casamento. E no verso 4 nós vemos agora que Jesus começa a ensinar aquele povo. A sociedade discute o divórcio, mas Jesus discute o casamento. Deus fez o casamento é uma instituição divina. O divórcio é uma instituição do homem. O casamento é uma instituição divina. Isso é importante para nós, amém? O casamento não é uma instituição humana, é uma instituição divina. O dia que a igreja perder isso de vista, o casamento se fragiliza e o divórcio cresce. Por que a estatística chegou em 70%, irmãos? Porque há 20 anos atrás, essa estatística aqui não tinha sido feita. Mas se fizesse, com certeza, ela era muito menor. Eu e você que temos pais e mães, se a gente perguntar para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos avós, como que era casamento nos dias mais antigos, eles vão passar para nós uma outra realidade. Por quê? Porque as coisas foram se modificando. Mas uma Bíblia que foi escrita há 2000 anos atrás aproximadamente, ela nos ensina do mesmo jeito como foi desde a criação. Então uma coisa que nós aprendemos em cima disso é que a inovação, a atualização, a nova geração, isso não pode mudar os preceitos de Deus. A instituição continua sendo divina. Você e a sua esposa, você e seu marido continuam sendo uma instituição divina. A sua família, ela é divina. O projeto na sua casa, o seu filho, ele crescendo, casando e dando continuidade a essa geração, até que Jesus volte, é divino. Porque homem com homem e adota uma criança. Por quê? Porque é a nova forma. Porque coitado daquelas pessoas que não podem. Homem com homem que estão morando juntos, mulher com mulher que estão morando juntos, irmão. Para crente não importa a situação, a Bíblia continua sendo do mesmo jeito. O que nós temos visto hoje em dia aí é que tem pessoas querendo reescrever a Bíblia. E esses dias atrás nós tivemos uma polêmica dessa. Um certo pregador chega, sobe no púlpito e ele diz que é necessário atualizar a Bíblia. É necessário atualizar porque ela está antiga. Porque ela foi escrita 2000 anos atrás. O que esse cidadão quer dizer para nós? Que o que Cristo fez há 2000 anos atrás não vale mais. O que Cristo fez há 2000 anos atrás, o que consumou a salvação na nossa vida, não vale mais. É isso que esse cidadão falou. Mas coitado dele, sabe por quê? Porque nós continuamos crendo na Bíblia. Nós continuamos crendo nos livros sagrados. Nos livros que não são históricos, são a realidade, são a palavra do Deus vivo para a nossa vida. Aleluias. Casamento é uma instituição mais profunda. Justifica o vínculo de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Olha para você ver, justifica o desvínculo, nem é o vínculo, eu escrevi errado aqui, é o desvínculo. Por quê? Porque sai da sua casa, deixa pai e mãe e vai morar ou unir a sua mulher. Olha para você ver como que é diferente. Olha para você ver como que casamento é precioso. Deus fala para o homem e para a mulher: deixará sua mãe e o seu pai.
É a única situação na Bíblia, irmãos, que Deus fala: o filho deixará seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher. É a única situação. Por isso o casamento, ele é precioso. O verso 5 nos ensina agora o porquê que Jesus falou daquele jeito. E aí eu fiz questão de anotar aqui, nesse ensinamento que Jesus fez: casamento é heterossexual. Conforme a gente disse antes, é homem e mulher. Casamento é monogâmico. O que quer dizer isso, irmão Márcio? Somente o homem e uma mulher. Um homem que tem mais de uma mulher, ele não tem casamento. O homem que tem mais de uma mulher, ele não segue os preceitos de Deus. A mulher que tem mais de um homem, ela não segue o preceito de Deus. A mulher que busca mais de um homem, ela não segue o preceito de Deus. E o homem que busca mais de uma mulher, não segue o preceito de Deus. Outro dia, nós tivemos o privilégio de receber o pastor Adão, Salvador Adão, lá da África. E ele compartilhou conosco uma situação que ele vive lá muito específica daquele lugar. E naquele lugar, a cultura deles ensina o seguinte: o homem que tem mais mulher é o homem que é mais perfeito entre eles, é o homem mais forte. Na cultura deles. E aí, eu estava lembrando esses dias como que deve ser difícil para ele, e ele até compartilhou para nós. Porque ele entra na casa daquela família que vive nessa situação, e aí quando ele prega, uma pessoa se converte ao evangelho. Aí aquela pessoa que se converteu ao evangelho, vamos supor que ele seguia a cultura, vamos supor que era um homem e ele tinha mais de uma mulher. Aí o Salvador Adão falou assim que começava a luta naquele momento, para ensinar aquele homem: ei, agora você vai ter que pegar a primeira mulher que você casou, porque tinha pessoas lá que tinham 5 mulheres. E aí o Salvador Adão falava assim: você tem que pegar a primeira que você casou, você vai ficar com ela, e as outras você vai devolver para cada casa, cada pai, cada família. Imagina, irmão, a situação. E ele compartilhou conosco que é desse jeito lá. Olha a dificuldade. Por quê? Porque na Bíblia está escrito assim. O Salvador Adão, se ele quisesse simplesmente se adequar à cultura daquele lugar, ele podia simplesmente falar para aquele povo: não, continua vivendo desse jeito, o que importa é você entrar na igreja e adorar a Deus, o resto não importa. Mas não, ele fez questão de falar: devolve as outras mulheres para a casa delas. Você arrumou esse problema, agora você conhece a palavra, agora você vai resolver esse problema. Sabe por quê? Porque o que Deus ensina a nós, dentro dos preceitos da lei, dentro dos preceitos dos mandamentos, é que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então cabe a nós buscar o ensinamento de Deus. E dentro desse conceito de monogâmico, nós temos poliginia, homem ter mais de uma mulher. Poliandria, mulher ter mais de um homem. Ou seja, isso já é comum em alguns lugares. No 10º mandamento, isso é ratificado: não cobiçarás a mulher do próximo. Eu fiz questão de anotar aqui por quê? Porque Deus, desde o princípio, ele vem ratificando. Ele vem colocando isso em ênfase. Ele falou com os profetas, ele falou com os discípulos, falou através de Jesus. Em todo momento Deus estava lembrando as pessoas dos mandamentos, do que foi instituído desde o princípio. Por quê? Porque senão as pessoas esqueciam. Outra característica do casamento: o casamento é monossomático. O que quer dizer isso? Tornando os dois uma só carne. Então não existe casamento de 3 pessoas. Não existe casamento de 4 pessoas. Se a igreja concorda com isso, a igreja está fora da Bíblia, está andando fora dos preceitos de Deus. Ah, mas irmão Márcio, e se uma pessoa entra na igreja e ela já vive uma vida desse jeito? Nós temos que aceitar ela, nós amamos ela, nós oramos com ela, nós ensinamos ela, mas nós não praticamos e não concordamos com a prática dela. Nós continuamos a mesma igreja, amando, buscando, orando, mas não podemos esquecer dos preceitos de Deus. Certa feita, no livro de Ruth está escrito assim, que Abimeleque, o pai de uma família, morava numa cidade chamada Belém, Belém de Judá. E Belém do Judá, na Bíblia, quer dizer casa de pão. Mas Deus, naquele momento, Deus faz o seguinte, aquele povo estava passando fome.
Deus permitiu que aquele povo, por causa da dureza do coração, estivessem passando fome naquele momento. Mas aquele homem com a sua família, eles moravam num lugar que chamava Casa do Pão. Então Deus já tinha instituído ele naquele lugar, a família dele naquele lugar. Então não era para Abimeleque sair daquele lugar, daquela terra. Mas ele, por causa da fome, por causa do esquecimento talvez, ele sai daquela terra. A Bíblia revela no livro de Ruth, capítulo 1, que aconteceu que aquele homem veio a morrer. E ficou os 2 filhos dele. E aconteceu depois também que aqueles homens se casaram. Mas depois do casamento, aqueles 2 homens também faleceram. Ficaram somente Noemi, Orfa e Ruth. Sabe por quê? Porque tinha desobedecido o mandamento de Deus. Toda vez que eu e você, nós desobedecemos o mandamento de Deus, existe o juízo de Deus na nossa vida. Existem as consequências do pecado na nossa vida. E nós temos que lidar com a consequência do pecado. Ruth, se não fosse por causa da vida de Ruth e por causa do coração de Noemi naquele momento, de aceitar Ruth como se fosse filha dela, e toda aquela história que nós conhecemos, aquela família, aquela geração já teria passado, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Então o casamento, ele é obediência. Então o casamento, aí tem um outro detalhe importante, por ser monossomático. Então, irmão Márcio, uma pessoa que está namorando, ela pode viver como se fosse casada? Não, aí é antibíblico também. A pessoa que está namorando, irmão Márcio, ela pode ter uma vida ativa, uma vida sexual ativa? Ela está namorando, ela não pode ter uma vida sexual ativa, porque senão ela vai estar em pecado. Então o sexo antes do casamento é proibido. O sexo antes do casamento, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a revelação bíblica para nós, como igreja, antes do casamento, é proibido. Ah, irmão Márcio, mas e o sexo depois do casamento? Aí ele é mandamento. O sexo depois do casamento, ele é mandamento. Sabe por quê? Porque quando Deus disse assim, sairá o homem de sua casa, da casa dos seus pais, unir-se-á a sua mulher e formará uma só carne, quer dizer que Deus abençoou o casamento. Quer dizer que Deus abençoou a frutificação. Quer dizer que Deus abençoou o homem e a sua mulher. Então o sexo após o casamento é mandamento. E o que quer dizer, irmão Márcio, o mandamento? Quer dizer então que tem que ter sexo depois do casamento? Tem que ter sexo depois do casamento. Depois do casamento, o sexo, ele é abençoado. Ele é uma mandado. Deus se alegra quando você e seu marido, quando você e sua esposa entra no seu lar entre 4 paredes e vocês têm um relacionamento íntimo. Deus se alegra, porque foi assim que ele planejou. Então o homem, ele não tem direito de se abster da mulher depois do casamento, sem o consenso da mulher. E a mulher não tem o direito de se abster do homem depois do casamento, sem o consentimento dele. A Bíblia deixa claro até no jejum. Se alguém teve no coração, despertou no coração de fazer um jejum, um propósito de se abster de sexo, estando casado, sabe o que acontece? Vai ter que ter comum acordo, homem e mulher. Por quê? Porque assim Deus planejou. Outra característica no verso 6 que nós vemos do casamento. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Casamento, ele é indissolúvel. O que quer dizer indissolúvel? Não pode ser quebrado. Ah, irmão Márcio, mas aquela pessoa que já se divorciou e já tem outra família, ela não podia ter quebrado. Aí é Deus na vida dela. Aí é Deus com ela, ela com Deus. Mas de acordo com a Bíblia, ela não deveria ter quebrado. Irmão Márcio, então quer dizer que uma pessoa, mesmo passando dificuldade, ela tem que continuar vivendo um casamento, mesmo sendo um casamento insustentável, ela tem que ir até o fim. Um casamento não
conhece namoro. E aí vale a pena reforçar para quem está namorando, né? Na nossa igreja sempre, reforçar. O namoro é o período ao qual nós conhecemos a outra pessoa. O namoro é o período ao qual o homem conhece a mulher e a mulher conhece o homem. Certo dia eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor e ele estava falando assim que um dia uma moça entrou no gabinete dele para poder pedir um aconselhamento e ele falou assim: pastor, eu estou numa dúvida no meu coração. E o pastor perguntou para ela: qual que é a dúvida, minha filha? Ah, eu não sei se eu caso com fulano. Ah, é que ele é tão perfeito, eu acho que eu achei a minha cara metade. E aí o pastor falou para ela assim: uai, e quais são as características dele? Ah, pastor, ele é muito bom, tudo dele é perfeito, mas ele só tem um probleminha, ele bate na mãe dele. Aí o pastor falou para ela assim: irmã, então já está resolvido, você tem que casar, uai. Por que, pastor, que eu tenho que casar? Uai, porque essa mulher tem que parar de sofrer, ele tem que parar de bater nela e começar a bater no seu. Uai. Porque ele batia na mãe dele. Então, o que ele ia fazer com a esposa dele depois? Ia sapecar ela, ia bater nela. E aí ela ainda foi perguntar para o pastor: pastor, o que eu faço? Estou numa dúvida. E aí o período do namoro é o período ao qual nós conhecemos o nosso cônjuge. Ah, irmão, mas já casei, não conheci, agora é hora de conhecer. Ah, irmão Márcio, faz 10 anos, faz 20 anos que eu estou nessa luta aí e ainda não conheço. Ué, casamento é assim. O que importa é que Deus faz na sua vida. O que importa é o que Deus te ensina. Casamento, ele não pode ser quebrado, independente de qualquer situação. E Deus ratifica a união. Lá em Josué 9, nós vemos um exemplo do que não pode, por que Deus ratifica uma união. Mesmo uma pessoa, irmãos, mesmo uma pessoa que namora, não conhece a pessoa, se juntou, começou a ter uma vida sexual ativa, agora está morando junto, Deus ratifica a união. Deus ratificou. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo ali é um casamento. Precisa ser organizado? Precisa. Mas perante Deus, aquilo ali já é uma união legítima. Por quê? Porque já houve a união, já houve, né, a união dos dois, já houve o ato sexual, já houve tudo que Deus instituiu na Bíblia. Lá em Josué 9, nós vemos um relato de Josué, onde Josué não podia fazer uma determinada aliança. Lá em Josué 9, nós vemos que Deus tinha falado para Josué assim: Josué, você vai tomar aquela terra dos gibeaditas. Josué, você vai tomar aquela terra. Era para Josué pegar o povo de Deus, entrar naquela terra, tirar a terra dos gibeaditas, colocar eles para fora e o povo de Deus habitar naquela terra. Sabe o que Josué fez? Uma aliança com os gibeaditas. O que aconteceu? Deus ratificou, Deus concordou, Deus abençoou aquela aliança. E aí nós vemos isso onde? Depois de Josué, né? Que Josué não fez isso, nós vamos ver lá 300 anos depois, quando Saul mata aquele povo, quando Saul decide perseguir aquele povo e matar os gibeaditas. Sabe o que aconteceu? Deus derramou a ira dele sobre o povo. Por quê? Porque houve uma aliança. Então seu casamento, meu casamento, mesmo que foi organizado, mesmo que não foi organizado, mas foi instituído numa época que você não conhecia Jesus, ele foi ratificado. Deus abençoou. Então agora seguiremos. Amém? Agora continuamos. Outro detalhe do casamento, no verso 12 que nós vemos. O casamento ele não é compulsório. Ele não é obrigatório. Você não é obrigado a casar. Você pode viver uma vida íntima sexualmente. Você deve se abster. Tem pessoas que vivem desse jeito. Nós vemos a vida do apóstolo Paulo, que resolveu no coração dele não ter uma esposa. Ele viveu para Deus, viveu um ministério totalmente dedicado a Deus, mas ele tinha essa capacidade. Quem não tem a capacidade, não tem problema. Então o que Deus mostra para nós é que o casamento não é obrigatório. E aí tem um ditado chinês que eu peguei lá do Hernandes Dias Lopes, que ele sempre fala. Ele fala assim, ó, o ditado chinês diz assim: abra bem os olhos antes de casar, depois feche-o. Ou seja, antes de casar, abra os olhos. Repara, monitora,
pesquisa, investiga, olha como que ele trata o pai e a mãe, olha como que ela trata o pai e a mãe, olha as características dela, ó, se ela é muito brava, se ele é muito bravo. Depois que casar, irmão, não vai mudar totalmente, as características continuam. Então, antes do casamento, é o momento de observar. E depois do casamento, o ditado chinês diz assim: feche os olhos, porque agora já não adianta mais você olhar, agora já não adianta mais você querer mudar, na sua força não tem como. Sabe por quê? Porque agora é Jesus que vai mudando, agora é Jesus que vai trabalhando. Não quer dizer que não tenha que mudar, mas é Jesus que muda. Antes você... Quando eu falo isso para minha esposa, eu falo assim: antes a gente podia mudar essa situação, agora a gente não pode. Agora a gente tem que conviver e a gente tem que trabalhar, orar. E nós temos que continuar, perseverar. Então o namoro é o preparo, é o tempo de preparo para o casamento. Agora voltando no verso 8, irmãos. Quando Jesus responde para eles: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha só, Moisés não mandou dar carta. Esse é um detalhe importante. Moisés não mandou divorciar, Moisés permitiu. Por que Moisés permitiu? Porque o povo estava com o coração duro. Os homens daquela época, eles não tinham entendimento, não tinham, aquele pensamento conservador. O pensamento deles era radical. E a gente conhece que as culturas hoje em dia, em alguns lugares, continuam do mesmo jeito. Nos países árabes, a mulher vive presa. Nos países da área mais ocidental, as mulheres são livres. Mas aí nós temos que tomar um cuidado, irmãos. E na última célula nós levamos uma palavra sobre família, e teve um momento que a gente falou sobre isso, foi muito precioso. Porque a gente entrou no ponto da palavra, onde Paulo diz assim, que a mulher deve ser submissa ao marido. E aí algumas mulheres da célula já ficaram incomodadas. Porque a palavra submissa, ela incomoda. Só que a palavra submissa na Bíblia quer dizer uma palavra de obediência no sentido de família. Não quer dizer no sentido militar. Não quer dizer que se a mulher é submissa ao homem, o homem vai pegar no pescoço dela, o homem vai bater nela, o homem vai mandar, vai ter autoridade na vida dela para mandar ela fazer e desfazer na hora que ele quer. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: a mulher vai ser, no princípio lá em Gênesis está escrito o quê? Que Deus criou a Eva para ser auxiliadora. Criou a mulher para ser auxiliadora de Adão. E aí deu seguimento. A mulher continua sendo auxiliadora. O problema é no nosso lado. Olha para você ver como que é complicado. Lá nos países árabes é um extremo. E quando nós voltamos para a nossa realidade, no nosso país, se nós não tomarmos cuidado, é outro extremo. É o extremo onde o homem, a mulher, ela não vai ser submissa ao homem, não. Ela vai exigir que o homem se submeta a ela. Aí é o extremo. Isso também é antibíblico. Por quê? Porque uma mulher e um homem, eles têm que estar em comum acordo. Um casamento, ele é 50% de um lado e 50% do outro. A partir do momento que um casamento, ele tende a ser mais de 50% para outro lado, já acaba a alegria do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não aceita aquilo que é colocado na força. O Espírito Santo, a Bíblia fala assim, que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Você tem liberdade de alegria, você tem liberdade de expor a sua opinião, você tem liberdade de dialogar. Se na sua casa, na sua família, talvez no seu casamento, você está tendo dificuldade com o diálogo, busque em Deus continuar o diálogo. Não busque em submissão, porque lá fora o povo vai ensinar: ei, se o seu marido mandar, você não obedece. E aconteceu isso com uma irmã lá na nossa célula. Ela falou assim: lá em casa o negócio é diferente. Ela falou assim: lá em casa o negócio é diferente. Que esse negócio de submissão, o quê? Ela falou desse jeito. Eu falei para ela: ô dona, a Bíblia diz assim. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando, amém? Por quê, irmãos? Porque se o casamento não for feito dessa forma, no diálogo, e principalmente nos dias de hoje, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problemas sérios. Os 70% do divórcio, eles estão ligados exatamente em cima disso, da insubmissão.
Quando a mulher entende que ela vai ser auxiliadora, quando a mulher entende que ela tem que ter sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica a casa. Quando ela entende isso, o marido também vai entender. Quando o marido entende que ele é o cabeça e que ele deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, aí a coisa vai ser diferente. Sabe por quê? Porque a alegria vai ser derramada no lar, na casa. Aleluias. Então a permissão divina, e a permissão divina em que situação? Por causa da incapacidade de perdoar. Aí a gente refere-se à palavra que foi dada hoje nessa manhã. A dureza no coração era por causa da incapacidade de perdoar. Aquela mulher, aquele homem que tem dificuldade de perdoar, ele vai preferir o divórcio. Aquela mulher, aquele homem que tem dificuldade para dialogar, ela vai preferir o divórcio. O caminho mais fácil é o divórcio, mas o caminho mais tortuoso é o divórcio. E é depois do divórcio que as pessoas vão entender o quão tortuoso é o divórcio. Não é antes. Então eu e você temos que ficar atento a esses princípios de Deus. Então o perdão é sempre o melhor que o divórcio. O perdão, ele é sempre a melhor alternativa. E nós vimos hoje, nessa manhã, isso. E no verso 9, para terminar, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de casar com a repudiada, comete adultério. Jesus foi enfático em citar aquilo que foi colocado lá na lei, aquilo que foi dito lá na lei. Então a infidelidade conjugal, ela dá legitimidade, permissão para um divórcio, mas não é o que Deus planejou. Não obriga. A dureza no coração é a incapacidade de perdoar, mas quando há perdão, há cura, há recomeço, há restauração. Todo casamento tem dificuldade, irmãos, todo casamento tem dificuldades. Aquele que vive um casamento que não tem dificuldade, é porque ele não está tendo ainda aquelas experiências, porque todo casamento tem dificuldade, todo. Não existe um casamento que não vai gerar uma dificuldade. Mas tem uma mensagem de Deus para você e para mim nessa noite. Independente da dificuldade, não abandone o barco. Independente da dificuldade, não abandone aquilo que Deus planejou para a sua vida. Independente da sua dificuldade, independente da dificuldade do seu marido, do seu cônjuge, da sua esposa, não abandone o barco. O casamento é um barco que está te levando para um lugar perfeito. O casamento é um barco que está te levando para um lugar que é projeto de Deus. O projeto de Deus começou quando você e seu marido, você e a sua esposa, começaram a vida de vocês unidos, começaram um lar, vocês tiveram filhos talvez. Esse momento é o momento que Deus planejou e instituiu a sua família. Não abandone esse barco. Irmãos, muitas pessoas estão abandonando o barco, muitas pessoas estão pensando em abandonar o barco, mas eu e você como igreja, nós temos a obrigação de chegar para essas pessoas, para esse casal, e dizer para eles assim: vale a pena continuar dentro desse barco. Vale a pena investir no seu marido. Vale a pena investir na sua esposa. Vale a pena. Vale a pena independente da dificuldade, vale a pena perdoar. Vale a pena, sabe por quê? Porque a vida, ela é muito passageira, ela é muito pequena. A vida que nós vivemos aqui, ela é muito pequena. E o casamento, ele é feito até, ele tem atuação, ele só vale até que a morte vos separe. Então o casamento, depois que nós estivermos na glória, ele não existe mais. Mas enquanto nós vivemos aqui, o casamento, ele tem que ser forte, ele tem que ser precioso, principalmente para nós como igreja. Muitas pessoas lá fora estão tendo dificuldade no casamento por causa dos princípios, dos preceitos que eles ainda não entendem. Mas eu e você temos por obrigação, por responsabilidade, orar e aconselhar essas pessoas. Convido você a ficar de pé, amém? Nós vamos orar nesse momento pelo seu casamento. Nós vamos orar nesse momento pelo seu namoro. Que o namoro, irmão, ele é pré-casamento, amém? Quem namora, não namora para passar tempo. Quem namora está planejando instituir uma família.
Então o namoro, ele é sagrado também. O namoro aos olhos de Deus é um momento ali que a aliança está começando, está sendo preparada. Então o namoro é coisa séria. Nós não estamos pregando no culto de jovens, mas vale a pena ressaltar os jovens da nossa igreja e aqueles que você conhece, que estão namorando. O namoro, ele é muito precioso para Deus também, porque é um preparo. O namoro, ele tem que ser feito com oração, ele tem que ser feito com propósito, ele não pode ser feito de qualquer maneira, porque depois que casou, tem que manter firme, tem que continuar no barco. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a buscar no seu coração quais são as dificuldades no seu casamento, quais são as dificuldades na vida do seu marido, na vida da sua esposa, quais são as dificuldades na vida do seu filho, quais são as dificuldades na sua família, que você tem buscado de Deus, que você tem buscado uma resposta. Enquanto o nosso irmão vai tocar aqui, vai entoar um hino, eu convido você nesse momento a orar a Deus aí no seu lugar, para que você e Deus possa nesse momento, você possa refletir naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para o seu casamento, naquilo que Deus tem para a sua família, naquilo que Deus tem para a sua vida como igreja. Depois que você entra na igreja, é uma continuidade da sua família. A igreja também, ela é como se fosse um casamento na sua vida. É uma aliança que você faz com Deus. É uma aliança que você instituiu na sua vida. Você entregou sua vida para Jesus. Você fez uma aliança com Jesus. Você fez uma aliança com Jesus, porque agora você, além de entregar a sua vida, você colocou a sua família diante de Jesus. E a família, ela é um projeto de Deus. A família, ela não pode ser quebrada. A família, ela não pode ser destituída, ela não pode ser separada. Quem separa a família é o homem. Quem separa um casamento é o homem. Deus não separa. A Bíblia diz assim que o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus fez, o homem não desfaça. O que Deus instituiu, o homem não quebre a aliança, o homem não faça o contrário. É assim que Deus planejou. Busque de Deus neste momento no seu lugar. Aleluias. Aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração.
vem aqui à frente, amém? Você que é casado, vem aqui à frente. Você que é casado, vem aqui à frente. Você que está com a sua esposa e seu marido neste lugar, nessa noite, vem aqui à frente. Nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos ungir vocês. Nós vamos ungir você como família, como casal, como marido, como esposa. Talvez seu marido não esteja aqui, talvez sua esposa não esteja aqui, não tem problema. Você vai levar essa oração, você vai levar esse momento para a vida dele. Você neste momento, vem aqui à frente, porque nós vamos orar juntos. Nós vamos ungir a sua mão. Se você valoriza a sua família, valoriza o seu casamento, nós vamos orar neste momento. Convido você a vir aqui à frente, amém? Nós vamos orar neste momento, enquanto nosso irmão continua tocando. Nós vamos orar pelas famílias, irmãos. Nós vamos orar pelos casamentos. Irmãos, está virando uma rotina tão grande, falar de família, falar de casamento, que as pessoas não estão levando a sério. As pessoas não estão buscando do jeito que tem que ser. Muitas pessoas estão passando por tribulação, estão pensando em separar neste momento, porque talvez nós como igreja, pela sua família, casamento não é coisa de se jogar fora. Casamento não é algo que você faz hoje e desfaz amanhã. Casamento tem dificuldade, casamento tem problema. Casamento não é um mundo perfeito, mas casamento é instituído por Deus. Se você entrou no casamento, é momento de você perseverar. Se você está passando por dificuldade, é momento de você perseverar. Persevere no seu casamento. Famílias, que Satanás, se você pensa que Satanás está feliz quando você está alegre com a sua família, não, ele quer dividir a sua família, ele quer fazer com que o seu marido largue a sua casa, ele quer fazer que a sua esposa largue a sua casa, ele quer dividir essa família. Sabe por quê? Porque o que Satanás quer fazer é destruir vida, e vida em abundância. O casamento é vida em abundância. O casamento, apesar de não ser perfeito, ele tem a alegria de Deus, ele tem o vinho do Espírito Santo, ele tem Deus na sua casa, no seu lar. Ei, irmãos, casamento não é fácil. Pensa que subir nesse altar e pregar de casamento é fácil? Não é fácil, mas o casamento é gostoso, o casamento é perfeito. Eu dou glória a Deus, aleluia, pelo meu casamento. Eu dou graças a Deus pela minha família. E eu convido você também, nesse propósito, a agradecer a Deus pela sua família. Talvez não está do jeito que você queria, mas Deus pode trabalhar, Deus pode resolver esse problema. Persevere. Vamos neste lugar, Pai, cada lar, meu Deus, que o Senhor levantou, instituiu, Senhor, meu Deus, a vida do marido, a vida da esposa, abençoa os filhos, Pai, ó Deus, que venham ser filhos, meu Deus, ó meu Pai, frutíferos, meu Pai, que venha haver, meu Pai, uma mesa de aliança, uma mesa de união, de paz, de alegria, Pai, ó Deus, que venham ser momentos gostosos, vida, meu Pai, com propósito diante do Senhor, ó Deus, abençoa o cônjuge, abençoa, meu Pai, a vida conjugal, a vida íntima, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, casamento divina, casamento é perfeito, casamento é gostoso, casamento é bom, casamento é bom demais, irmãos. Toda vez que eu vou falar de casamento, no meu trabalho, para as pessoas que eu conheço, as pessoas falam assim, até brinca, né? Ah, tem que pensar bem em casar. Não, eu falo assim, não pensa não. Você planeja diante de Deus, você não pensa não. Você planeja diante de Deus, sabe por quê? Porque o pensamento nos dias de hoje é, eu vou pensar. Enquanto você está pensando, tem outras pessoas no seu ouvido, não casa não, não institui família não, não planeja não, sabe por quê? Porque é melhor você planejar a sua vida primeiro, porque depois você vai usufruir melhor. Ei, irmãos, é engano, sabe por quê? Porque o casamento é divino. O casamento é divino. Ame a sua família, ame o seu casamento. Fale bem do seu casamento para todas as pessoas, porque o seu casamento é divino. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Que bom. Que bom a gente saber que Deus, desde o princípio, fez o Adão e a Eva, né? É bom de saber disso. Estava até pensando uma historinha ali que o cara casou, viveu muitos anos casado. E depois lá dos seus 70 anos de casado, né? Morreu e foi pro céu. E aí a esposa falou assim, morrer também, quero pro céu, porque meu esposo morreu, né? E eu já vou encerrar rapidinho. E aí o interessante é que depois de 3 dias ela pediu a morte e também morreu, foi pro céu. E chegando lá no céu, depois do primeiro ela procurou de novo, não encontrou o marido, ela começou a se arrepender.
porque ela tinha morrido, que não encontrava o marido, né? Lá no céu não vai ter casamento. E aí no terceiro dia ela encontrou o marido e ela saiu correndo desesperada. E ele falou assim: pode parar, é até que a morte separe. Não vem não. Casamento é gostoso, é bom, maravilhoso. Que palavra abençoada no nosso coração, palavra gostosa. Cultive o seu casamento, semeie nele, invista nele. Por isso que o Senhor Jesus não vai entrar na história do divórcio, ele vai entrar na história do princípio. Não era assim. Viva com o princípio. Uniu Deus o homem e a mulher, uniu Deus o Adão e a Eva, ponto final. Deus não quer saber de divórcio, é o homem, mas Deus não. Queria que você colocasse de pé de novo. Amém. Nós vamos orar, encerrando esse culto. Mas antes de nós encerrarmos, nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Vamos agradecer ao Senhor por nós virmos até aqui. Então fique de pé, pegue a sua oferta, pegue o teu dízimo, e nós vamos consagrar a Deus e vamos colocar diante de Deus aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Amém? A nossa vida é uma oferta a Deus. Assim como casar e viver um casamento diante de Deus é uma oferta agradável a Deus, a nossa vida também, daquilo que Deus tem nos dado, e colocamos diante dele, a Bíblia diz que vai gerar multiplicação nos céus. Irmão, é interessante isso, só gera multiplicação. Você pode ver, quando não há um relacionamento digno, correto diante de Deus, não gera multiplicação não. Gera uma explosão de crescimento, mas multiplicação não. Filho vai para um lado, mãe vai para outro, pai vai para outro. Você que não se encontra debaixo da sarjeta, você encontra a pessoa aí nos cantos da sarjeta. Porque, querido, pode prestar atenção, sempre vamos encontrar filhos órfãos. E os filhos órfãos, guarda isso aqui, na verdade eles vão servir de cobaia para o mundo, vão servir de cobaia para Satanás. Então nós não estamos aqui para gerar filhos órfãos, nós estamos aqui para semear na presença de Deus e gerar multiplicação diante desse Deus. Estenda suas mãos aos céus. Começou a chover bênção de Deus lá fora, e eu tenho certeza que Deus vai trazer sobre a tua vida também. Eu não sei como foi o seu ano, eu sei que ele ainda não terminou. Então estenda as tuas mãos aos céus e começa a pedir a Deus que traga multiplicação sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Diga para Deus: Deus, eu quero ser um homem próspero, uma mulher próspera. Eu quero viver uma vida de prosperidade. Até para permanecer casado tem que ser próspero. Só permanece casado quem tem uma vida próspera diante de Jesus. Se não há uma prosperidade diante de Jesus, não tem como permanecer. Pai, nós queremos consagrar a Ti, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos consagrar esse dízimo, essa oferta. Nós queremos consagrar o melhor que o Senhor tem nos dado. Nós queremos viver esse melhor cada dia mais. Nós queremos receber esse melhor do Senhor. Meu Deus, aqui está o Teu povo fiel. Homens e mulheres fiéis têm trabalhado, mas têm entendido o propósito da semeadura, porque aquele que semeia, colhe, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abrir portas de trabalho, de emprego, que o Senhor venha dar promoção, que o Senhor venha honrar a vida de cada um deles abundantemente, como nós temos recebido tantos e tantos testemunhos nesta igreja, de homens e mulheres que tem sido, meu Deus, abençoado em momentos de crise e de dificuldade. Nós o abençoamos e pedimos ao Senhor que traga multiplicação dos céus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Graças a Deus, que bom. Vamos para casa. Não sei se você vai sair agora, mas nós vamos para casa, né? Nós vamos cumprir aquele versículo: e todos foram embora à sua casa, né? Para a glória de Deus. Que bom que essa palavra continue, que ela continue falando aos nossos corações. Continue investindo no seu casamento, amém? Continue investindo na vida do seu cônjuge. Invista na vida dele, perdoe, ame, abrace, beije, viva mesmo a vida diante desse Deus, porque foi assim desde o princípio, e é isso que nós queremos para a nossa vida como igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família, no teu casamento. Vá em paz,
e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, aplaudir esse Deus bem forte, em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Até quarta-feira, em nome de Jesus.